Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris Pascoal, vocês estão entrando no programa Conexão X. Eu estou aqui com quem? Com a doutora Silvana Elau, diretora da Neolíder, também mestra em psicologia. E a pergunta hoje para a Silvana é: tudo bem, Silvana? Como vai você? Tudo bem, Cris. Olá a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E vamos à pergunta então, Cris. Qual o sentido da vida? Eu sei que você é uma pessoa que conhece muito de psicologia. Sim. E as pessoas me perguntam muito: mas o que você está fazendo aqui? Qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido da vida, Silvana? Bem, a verdade é assim, a gente pensa, muitas vezes a gente não entende muito bem, né, o que significaria o sentido de vida. Sentido de vida é o traço onde você vai nortear os seus desejos. Para que é que você veio, onde é que você quer chegar, por que você está, né, aqui, sendo que você é e da onde você precisa estar partindo para chegar nos seus objetivos. Quando a gente tem uma condição de não ter sentido de vida, né, que até a Cris estava brincando comigo, fica desnorteado. E é realidade isso mesmo, a gente fica desnorteado, porque a gente não tem a perspectiva de conquistar as coisas ou alguma coisa que a gente deseja. Então, quando a gente não tem esse sentido de vida, não tem algo a ter, o objetivo, não é nem sonho, não é sonho, é diferente de sonho. Quais são os seus objetivos reais? Então você perde o norte, você não consegue entender o que você está fazendo aqui. Aí começa aquela situação de pessimismo, começa aquela situação de depressão, e aí você, né, aquela coisa de melancolia, que você não sabe muito bem que direção. Nenhuma pessoa que não tenha uma perspectiva consegue ficar muito tempo com otimismo. Então, a perspectiva de conquista, a perspectiva de ação, a perspectiva de virada de mesa, isso tudo nos agrega bastante, entende? E a gente tem uma saída na realidade. Quando a gente acaba fechando todas as saídas e não temos mais perspectivas, aí sim a gente começa a perder o sentido de vida. Interessante, Silvana. Eu tenho conversado com bastante jovens e essa pergunta sempre me vem em lives, né, que faço. E eles me perguntam muito: como sair, né, dessa falta de sentido da vida? Porque eles veem a vida como uma coisa muito dura, como pesada. Então, que dica que você daria para eles nesse momento, né, tão difícil que estamos passando? Bom, existe uma condição que os jovens precisam começar a pensar agora, né? A gente acaba falando isso nos atendimentos e isso é uma situação sine qua non, é necessário. Como é que você vai querer estar daqui 10 anos? Olha. Porque não tem jeito, né? Você tem que trazer o seu futuro para começar a construir agora. Então, se você não conseguir pensar como é que você quer se ver daqui 10 anos, você fatalmente não vai traçar planos, não vai ter objetivos. Então, é aquela coisa de deixar a vida te levar, né? Então, e não você ser realmente aquela condição de você levar a sua vida, escolher a sua vida, escolher o seu destino, né? Então, é isso que é o sentido da nossa vida, é a bússola. Para onde eu devo me guiar? Para onde eu devo investir? O que eu devo investir? E aí eu não digo somente profissão, entende? Eu digo em todos os sentidos, né? A profissão é o que mais fácil a gente consegue escolher de alguma forma. Mas a perda do sentido de vida é que você não sabe para onde vai correr seu rio. Você não sabe para onde você vai desembocar. Você não sabe o que esperar do amanhã. Então, hoje em dia, isso tem sido muito prejudicial à juventude, que de certa forma, a gente está sendo muito estimulada, nós não podemos nem falar nada do contrário, está sendo muito estimulada pela educação formal, essas coisas todas, mas a educação para a vida está deixando de ser estruturada, né? O que eu percebo nos jovens de hoje que eu trabalho é que ela acaba, nós não conseguimos mais educar esse jovem para a vida, tá? Então hoje em dia é tudo muito fechado, é muito, como a gente fala, conciso, as escolas pegam, adotam, né, a criança o dia inteiro, ainda tem mais inglês, tem esporte, tudo no mesmo lugar. Sempre com os mesmos amigos, sempre naquele ninho, que é gostoso, o ninho,
né? E são as melhores escolas. A gente vê que são escolas fantásticas que trazem isso. Entretanto, a escola da vida, os valores, a convivência com pessoas diferentes, o que você precisa saber, né? O que você realmente quer quando você não está em turma, isso está deixando um pouco a desejar, né? Então, porque quando a gente fala de sentido de vida para o jovem, é para ele olhar, né, a sua vida de um prisma um pouco diferente. Amanhã você vai estar numa faculdade, vai ser um pai, uma mãe. Como é que você quer que está a sua vida? Como é que ela vai estar? Né? Então, hoje em dia, a gente precisa se preocupar bastante com isso. A falta de você ter uma base sólida para construir o seu mundo faz com que as nossas estruturas emocionais e psíquicas acabem ficando com tremores, né? Rachaduras. E isso nos deixa inseguros. E a gente acaba não olhando para onde a gente deve olhar. Silvana, você que é uma pessoa extremamente culta, a gente percebe hoje que a tecnologia ela tem coisas muito boas, mas você não acha que está havendo um desplugue por conta dessa tecnologia, das pessoas não estarem mais tendo contato consigo mesma? Como é que você vê isso? Tem duas partes, né? Duas partes que eu vejo, que eu converso muito com as mães, né? Dos meus meninos, das minhas meninas também. Primeiro é o videogame. É legal deixar as pessoas brincarem de videogame, senão eles vão estar sendo tidos como extraterrestres. Não tem jeito, né? Hoje em dia é tudo nesse sentido aí. Mas o problema que eu gostaria que os pais pensassem é que na nossa época, lá atrás mesmo, a gente brincava de bola, né? Ordem, seu lugar, sem rir. Sabe aquela coisa de jogar bola na parede, pegar com uma mão, liberar a outra? Isso a gente conseguia trabalhar uma coisa chamada lateralidade. Coordenação motora e motora fina. Hoje em dia, nossos jovens estão com dificuldades, inclusive de jogar bola, futebol, por conta do vídeo, né? Da brincadeira, do celular. Joystick, essa coisa toda. Então, é bacana, só que eu pediria aos pais olhar para este lado também, que é importante para a criança. Isso desenvolve os dois lados do cérebro. Tá? Que é importante para o processo da lógica, racionalidade e múltiplas inteligências. Esse é um ponto. A outra situação que eu olho também é o quanto, a gente tem estudado em psicologia isso, o quanto a pessoa se esconde atrás da tela, né, da comunicação via redes, né, sociais. Sim. Então, isso está sendo meio estranho, porque ela não consegue ter uma relação pacífica, não é pacífica de guerra, ela não consegue se sentir bem, mas na frente de outras pessoas, com uma socialização bem estruturada, tanto a criança quanto o adulto. Eu não estou falando só de criança e adolescente, não. O adulto também não consegue ter uma socialização bem estruturada por conta das redes sociais. É muito mais fácil apresentar-se numa rede social a fantasia daquilo que nós gostaríamos de ser, e não realmente o que a gente é. Por outro lado, a convivência com outras pessoas mostra muito da gente. O que a gente é, o que a gente deixa de ser, o que tem que aprender e o que a gente tem que ensinar. Então, o que acontece é que a convivialidade com outra, a socialização, em qualquer fase da vida, seja criança, seja adolescente, seja adulto ou melhor idade, é necessária para a saúde mental. Silvana, eu fui fazer uma pauta na Paulista, junto com a Lucimara Parisi, e eu percebi uma coisa que eu vou relatar aqui para os nossos telespectadores, internautas. Na época, várias pessoas estavam caçando monstros, né? Tá. E tava, até um rapaz deu de peito comigo, quase que ele me derrubou dentro do metrô ali no Trianon. Sim, sim. Eu fiquei pensando o que leva, por exemplo, um adulto, né? Eram vários adultos barbados, parece que eles não cresceram mentalmente, e em plena Paulista atravessando a rua sem olhar também. Inclusive muitas pessoas foram nessa época atropelados até por conta desse Pokémon, né? Uma delas. Que estava caçando os monstros na rua. Como é que é isso? Isso é uma falta de maturidade que nós temos ainda? E por que a gente se desliga tanto com esses jogos? Então vamos lá, deixa eu colocar alguns pontos para a gente refletir, tá? Em primeiro lugar, mesmo a gente mais velhos, tal, nós estamos tendo pouca válvula de escape nos dias de hoje, né?
Então a gente fica preso à TV, fica preso no trabalho, você vê quantas horas. Eu vejo meus coaches, né, as pessoas que eu trabalho, quanto que elas ficam presas. Às vezes elas nem saem no horário que deveriam sair por conta de fechamento, de não sei o que, de não sei o que. Imagina, você está ali sob tensão a todo tempo. Então, às vezes, esse tipo de jogo é uma válvula de escape que não está fazendo mal para ninguém. A pessoa está soltando aquela energia que necessita colocar. Então, hoje em dia tem sido procurado muito pouco esporte para adultos, né? Natação, essas coisas. Hoje em dia não se faz mais isso, não é mais esses jogos. Mas é uma forma de dar uma válvula de escape mental. Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. Ok. O segundo ponto que a gente pode avaliar é que existem, sim, pessoas com infantilismo adulto. Ou seja, elas acabam não acompanhando a sua idade, né? Não estou falando que a gente precisa ser velho, não é desse jeito que eu estou falando, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa de 40 anos agindo como uma pessoa de 18 anos. Isso já não convém. É isso que a gente chama de infantilismo adulto. Uma pessoa de 60, né, Cris? Claro. Né, que acaba querendo fazer coisas de pessoas de 20, usar roupas de pessoas de 30, isso já não tem mais não é mais adequado, assim, estruturalmente falando. Então, a gente vê que existe, né, os tiozões, as tiazonas, que são aquela questão que a gente ouve os meninos falarem, isso daí, que tá fora do contexto da maturação biológica normal, psicológica normal. Então, a gente chama isso de infantilismo adulto. Entende? Entendi. Então, tem essas duas vertentes. Agora, o que eu penso de verdade lá, né, é que a gente tem uma criança dentro da gente que a gente nunca deve matar, né, que é aquela criança que tem bom humor, que acredita que os sonhos vão ser realizados, que acredita nas pessoas, que quer que o mundo seja melhor, né, que toda criança quer que o mundo seja melhor. Claro. Entendeu? Toda criança quer ter amiguinhos, toda criança. Então, veja, eu acho que essa criança, né, nas devidas proporções, deve estar sempre com a gente, né? Não tirar essa, né? Não tô falando que toda criança não tem, é ingênua, não é nada disso. E eu também não gosto da ingenuidade, eu acho que a gente tem que ser, é uma anti-ingenuidade, eu penso. Mas assim, tem um lado muito bom da extroversão, né? De estar um pouco mais solto, levar a vida um pouco mais leve. Eu acho que muita gente carrega nas tintas na hora que chega frente aos problemas. Então, isso faz com que a gente acabe se prendendo mesmo, não sendo mais tão natural frente à vida. Então, eu tenho recebido também converso muito com jovens e dentro do programa Conexão X, dentro do programa Enigmas, tem muitos seguidores aí dentro do Facebook, e eles sempre conversam comigo. Muito desiludidos com a questão da vida, porque eles se veem sem trabalho, sem um monte de coisa que eles gostariam de ter. Como dar sentido a uma pessoa que está com tanta dificuldade? Então, aqui é uma coisa que é uma busca muito interna. Ninguém vai te dar sentido. Ninguém. É você buscando os seus recursos, que todos nós temos. Muitos recursos aqui dentro. E indo à luta para conquistar o que você quer. Isso já vai te dar sentido de vida. A condição de buscar o que você deseja já é um sentido de vida. Outro sentido de vida é você entender o que é que você quer realmente nessa vida. O que é que você quer fazer? Para onde você quer ir? Né? Então, sai fora da modismo, sai fora do que os outros dizem. O que te faz bem, feliz? Você sente assim, aconchegado quando você pensa. Entendeu? Então aí você vai vendo o direcionamento que você quer dar. Porque a gente no fundo sabe quando a gente está dando uma derrapada, né, daquilo que a gente precisa, o que a gente gosta de fazer. É verdade. Quando está acontecendo isso, não é nesse momento que as pessoas sentem esse vazio existencial? Exato, é uma forma de vazio existencial, sim. A gente entende que gera até uma melancolia, quase que uma depressão. Porque nada está bom. Não tem nada que te faça bem. Entende? Então, você pode ter tudo na vida. Tudo. Eu conheço rapazes, moças, que socialmente falando, tem tudo. Os melhores pais, tem muito recurso financeiro, tem tudo que quer. Melhores colégios, fazem tudo que quer. Mas assim, mesmo assim,
eles ainda se veem depressivos e sem sentido de vida. Muitos adultos, até de multinacionais que eu conheço, que estão até pensando em refazer todo um processo de profissional, reestruturar a vida profissional, eles também estão lá falando, para que eu estou fazendo tudo isso? Sou gestor, estou virando diretor, mas eu não sei se eu quero isso. Eu já ia ouvir literalmente de uma pessoa. Para mim, eu pegava um barco e ia viver no mar, entendeu? Eu não sei se eu preciso de tudo isso. Então, mas às vezes não é questão de largar tudo, jogar tudo pro alto. É direcionar, é dar sentido à sua vida. A coisa precisa fazer sentido para você. Verdade. Sabe? Quando fizer sentido para você, você vai conseguir dar direcionamento. Silvana, o sentir, então ele passa a ser uma força da razão que nos leva à compreensão ou não? Não sei te dizer se isso é verdade. Porque depende do sentir, né? Sentir porque o que é sentir? Sentir é amplo demais. Vamos pensar um pouquinho aqui. Sentir é amplo demais. Sentir raiva leva razão? Não. Não. Então, entendeu? A sensação de sentir raiva sem razão nenhuma. Né? Então, é muito guarda-chuva. Eu não posso concordar com essa história. O que eu acho que a gente deve fazer? Toda vez que a gente tem uma emoção forte, né? E que a gente começa a refletir sobre ela e amadurecer em cima disso, a gente transforma, né, essa emoção num sentimento um pouco mais elevado. Eu penso assim, que a inteligência nos leva a tudo. Entende? Na minha visão, a gente usar os nossos processos mentais, a capacidade, a nossa cognição, né, nosso aprendizado, tudo que a gente pode ter e temos no nosso registro, porque nós temos isso, todos os nossos recursos que nós temos aqui dentro da gente, intrapsiquicamente falando, a gente pode usar a favor da nossa razão, da nossa direção, né? E aí sim, pegar o leme do nosso barco e dirigir para frente, né? Então aí sim a gente vai dar direção no nosso sentido, pegar nossa bússola e caminhar para onde a gente precisa. Então vou fazer um questionamento, porque assim, no contato com os jovens, é claro, eles me enviam muitos questionamentos. Uma pessoa que está assim, desiludida da vida, como ela pode acessar esse mental, se ela está desiludida? Tem 2 pontos que a gente vai avaliar, não estou querendo vender meu peixe, claro, não. Claro. O primeiro é você começar um trabalho onde você saia mais de você, entendeu? Ou seja, vai fazer alguma coisa mais altruísta, não seja tão egoísta não, tá? Porque muitas vezes a gente se prende no nosso egoísmo. Então, saia um pouco de você para você ter as melhores ideias. Tem aquela coisa, né, que nem o Einstein falava, quando a gente para de pensar, a gente acaba achando solução. Assim, quando a gente fica pensando no problema, não chega a solução nenhuma. Então, sai um pouquinho do problema. Vai fazer alguma coisa de bom para os outros, para você ver até o que você tem de bom para fazer, para dar para os outros. Eu acho que é importante, eu sempre falo isso para as pessoas. Uma segunda situação que eu vejo que é importante para a gente modificar essa situação é procurar um profissional da área que te ajude a enxergar qual é o sentido de vida, entende? Porque às vezes são poucas sessões de coaching ou poucas sessões de terapia que acabam te colocando no trilho e você vai embora, não tem mais, não precisa mais. Hoje em dia as pessoas têm um conceito muito errado da psicologia, achando que gera dependência, não, hoje em dia a psicologia está muito aberta, sabe? Então é só para ajudar a pessoa e não é para doido nenhum, não é para louco, pelo contrário, é para dar um norte, para direcionar, é para ajudar a construir as estruturas que você tem aí, para te fortalecer. A mesma coisa o coaching vai te ajudar a desenvolver, chegar em metas, mas também vai identificar aquilo que você precisa mudar. Não tem como a gente aplicar simplesmente um conjunto de técnicas e banalizar a sua vida, e banalizar os acontecimentos ao seu redor. Não tem como fazermos isso. Então o método Neolíder que a gente faz lá, ele leva em consideração você no mundo, e você consigo mesmo. E não só um bando de técnicas que façam com que você tente fingir que solucionou o problema. Certo? A gente quer que você chegue nos seus recursos. Quando você conseguir enxergar os seus recursos intraconscienciais, você vai entender a potencialidade que você tem para fazer escolhas. Daí, encontrar o sentido de vida. É verdade. Silvana, eu tenho muito contato com o pessoal da Suíça, né? Os suíços curtem muito esses assuntos. Esses dias, uma jovem, inclusive, falou para mim, eu não entendo porque a Suíça, com tantos recursos, o índice de suicídio aqui é altíssimo. Qual seria o motivo desse desplugue lá? Pode ter vários motivos, Cris. Por exemplo, mesmo tendo uma super, uma condição de cultural, financeira muito bem estruturada, a solidão,
o não contato com o outro, porque o processo não é o contato com o outro, eu estou com ele, etc. Não, é a profundidade das relações. É se sentir acolhido, apoiado. Muitas vezes não é só o governo que tem que fazer isso. A gente quer estar se socializando, a gente quer se perceber. Então, muitas vezes isso gera uma depressão e gera a questão do suicídio também, né? Então, a depressão é a principal situação do suicídio em todos os sentidos. Agora, o que gera a situação de depressão são vários fatores. Vários fatores. Culturalmente, pode ser essa coisa gostosa que o brasileiro tem, isso é verdade. É verdade, tá? afeto, é não um afeto, afeto. É como é que se essa toca. amizade, essa brincadeira boba que nós temos. Abraço, tem pessoas que não se abraçam, tem pessoas... E hoje mesmo no Brasil, muitas pessoas não estão mais se abraçando. Então, se deixa, por conta da restrição, né? O outro acaba sendo... E isso tem aumentado muito, né? A gente tem visto isso. O outro acaba sendo um perigo, eu não confio mais no outro. O outro é aquele que vai passar a perna em mim no trabalho, é aquele que vai me roubar namorado. É tudo assim. Então é uma competição desenfreada que tem acontecido que nos afasta de ter relacionamentos saudáveis. E a falta de socialização gera insanidade mental, não tem jeito. Infelizmente, eu estou passando para vocês isso, porque é uma situação que a gente vê todo dia. Todo dia. Eu vou falar novamente sobre a questão do WhatsApp. Eu percebo hoje que as famílias estão tão plugadas em WhatsApp que é uma tecnologia bacana. A gente não pode deixar de... Facilitou bastante, né, os relacionamentos. Mas acaba o WhatsApp, de certa forma, afastando quem está perto e aproximando quem está longe, no sentido de continuar longe. A gente vê as famílias, dentro das famílias, as crianças falando com os pais via WhatsApp. Como é que você vê isso, Ana? Eu acho que toda a tecnologia é muito bem-vinda. Sem dúvida. Assim, para mim é assim. Acho que facilitou a vida. Mas o que eu tenho percebido são os excessos, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui. Vou dar um exemplo para vocês, que foi há pouco tempo que aconteceu. Pessoas coordenando uma equipe pelo WhatsApp. Então vamos lá. Trabalho de equipe precisa de um líder na equipe. E não de casa eu mandando no WhatsApp. Então, pessoas não respeitando o seu funcionário, 10 horas da noite mandando WhatsApp e e-mail, para que você responda. E se você não responder, no dia seguinte você é questionado. Então, essas coisas ficam inviáveis para qualquer ser humano. Né? Então, eu acho que isso não dá certo. O processo do WhatsApp entre pais e filhos, o que eu penso? Poderia ser usado para recados, né? Mas aquela hora do pai com o filho é imprescindível. Você não precisa ficar horas e horas e horas. Porque tem pais que pensam assim, eu fico tão longe do meu filho. Tá bom. Então vamos pensar naquela pessoa que está com o filho jogando, eu jogo videogame aqui e o filho ali. Ele está com o filho? Está com o jogo, né? Ele está com o filho? Não. Então esteja com os filhos. Faça parte dos seus filhos. Então aquele momento deveria, né, na minha opinião, ser sagrado. Né? Então o WhatsApp fica no próprio, o recado. Eu costumo dizer, tem coisas importantes, energia na energia. A gente não pode fazer pelo WhatsApp. Eu fico bravíssima, né? Eu falo outra coisa, bravíssima às vezes com as pessoas. Quer resolver comigo? Vai pelo WhatsApp. Poxa, você não sabe nem o que a pessoa está dizendo direito. Porque vai uma informação totalmente truncada. A gente acaba se desentendendo. Na hora que começa isso, eu já pego o telefone. Vamos conversar? É isso aí. Esse é um assunto para a gente falar por telefone ou pessoalmente. Podemos fazer? Porque fica totalmente desconformidade. E tem mais uma coisa. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp com uma energia. E o outro recebe com outra energia, interpretando totalmente de forma equivocada. Exatamente, né? Totalmente diferente. E aí acaba gerando maiores conflitos entre as pessoas e desinformação. Eu acho isso desinformação e desnecessário. Eu acho muito desnecessário isso, né? Então, assim, pega o telefone, liga. É tão legal ouvir a voz do outro, a energia na energia, né? Aquela coisa, oi, como é que você tá? Porque o WhatsApp chega, mas não chega como aquela coisa gostosa do aconchego. A gente perdeu muito isso daí, né? Nós somos seres que vivem de afetividade, né, Silvana? E essas inter-relações são muito importantes, né? Então, assim, somos humanos, né? Então a gente precisa ter esse acolhimento. Isso se fizermos isso com as pessoas, tenho certeza que vai diminuir muito o índice de suicídio, porque eu penso, como a Silvana pensa, né? Que ela disse aqui é totalmente sábio, porque
Eu não sou mestre em psicologia, como Silvana é, mas eu tenho as inter-relações, às vezes, com pessoas do Face me procurando para falar coisas muito íntimas, pessoas que nem me conhecem, porque eu dou abertura, porque eu percebo o terror interno, sabe, aquele vazio interno que a pessoa tá, entendeu? Então, assim, dê atenção. Eu penso assim, se alguém pedir um pingo da sua atenção, chove. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas não gostam muito que eu falo. Nós ainda somos animais, apesar de pensar. E todo animal precisa viver em bando. É verdade. Entendeu? Não adianta, a gente precisa de bando. Senão a gente se sente mal, né? Aquela coisa de a solidão é forte, né? Então, o que Cris colocou é muito sério. Às vezes, aquele acolhimento do outro, o fraternismo do outro, quanto o outro nos recebe, né? Faz todo sentido naquele momento para que a gente consiga ter discernimento de escolher melhor os nossos caminhos, né? Sem dúvida. Eu penso que até mesmo o próprio suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor, o vazio existencial que ele sente. Então, gente, converse mais e sejam mais próximos, né? Eu acho que é muito importante. Mas você sabe que esse estado emocional não resolve. Passa a pensar que você precisa resolver. Né? Então, deixe de ser um potencial suicida. Trabalhe a favor de você, né? Não faça contra. E uma coisa que eu acho importante, não ter medo de procurar ajuda, né? Principalmente com profissionais da área da psicologia, da saúde, como a Silvana, que são pessoas responsáveis, fazem um trabalho com muita ética. Às vezes precisa de um psiquiatra bem estruturado. Então, não é precisa. Tranquilo. Gente, e não há mal nenhum. É porque as pessoas têm... Eu vejo que as pessoas têm preconceito. Sim. Né? Eu, desde que houve a minha abdução, houve a abdução, a Silvana é minha psicóloga. É verdade. Então, sabe, eu acho que... Porque tem coisas que a gente não consegue lidar. Então, a gente precisa de ajuda. E, olha, eu me sinto muito feliz em tê-la. Porque, assim... Quantas e quantas coisas eu já não superei, quanta resiliência, né? Quanto calo, né? Eu já não criei. Então isso é muito, muito legal. E eu estou aqui com praticamente, né, beirando 60 anos, assim, sabendo que valeu a pena ser Cris. O dia que eu sair daqui eu já sei que valeu a pena. Porque eu consegui modificar, eu consegui dar valor ao que se tem valor para dentro de mim, aqui dentro. Então, faço o mesmo. Silvana, vamos falar um pouco da Neolíder, vai? Me fala, fala sim. Vou contar para o pessoal o que é a Neolíder, Silvana. Bom, a Neolíder é uma empresa que trabalha com psicologia, coaching executivo, life coach. Nós temos o Coach Kids também, que a gente trabalha com desenvolvimento. E também coaching em grupo. Também temos o coaching online, que a gente está fazendo bastante agora, né? Por causa da disponibilidade das pessoas. Bem, enfim, a Neolíder, ela trabalha para o desenvolvimento das pessoas, ela quer que cada um de nós se empodere frente à vida e que consigamos melhores resultados para podermos ter mais sentido de vida, para poder sermos mais felizes e mais confiantes que nós podemos chegar aonde nós desejamos chegar e atingir nossos maiores sonhos. Muito bem, a Neolíder, ela tem um site www.neolider.com.br e nosso telefone é 4426-4874. A gente espera o contato de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom, 4426-4874. Pessoal, entra em contato. E a Silvana também trabalha. Me perguntaram no meu infológico se você trabalhava com pessoas que passaram por abdução, etc. Então, gente, ela é mestre em psicologia. Não dá sua cabeça para qualquer pessoa, para pessoas que não têm conhecimento profundo. Cabeça é algo que tem que ser bem trabalhado, e por alguém que sabe o que está fazendo. Eu super indico Silvana Elau, minha psicóloga, minha coach. Gratidão, viu, Silvana? Pode terminar. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Tem bastante gente bacana trabalhando na nossa área, né? Fiquem à vontade mesmo para poder procurar o melhor para vocês. E a gente espera que tudo de bom aconteça a todos. Gratidão, uma honra estar com você, Silvana, muito prazeroso fazer os programas contigo. Obrigada, gratidão ao pessoal da Neolíder, gratidão ao pessoal da TV Galáctica, gratidão aos nossos mais de 6 milhões de pessoas aí que nos acompanham, a vocês, olha, fiquem plugados na gente aqui na TV Galáctica, no Conexão X. Até o próximo Conexão X. Vem com a gente aqui e com a Neolíder nessa jornada. Obrigada.